Paz seja convosco. Amém. Louvo a Deus pela sua vida, que se predispôs a estar na casa do Senhor nesta manhã. Estamos aqui para louvar, adorar e bendizer o nome do Senhor a partir do estudo e do conhecimento da palavra. Não há como nós nos relacionarmos com um Deus que nós não conhecemos. As pessoas entendem que o relacionamento com Deus é algo que ocorre além da leitura, além do estudo, além da meditação. E na verdade, se você não conhecer o Deus que você professa crer, você não vai entendê-lo, não vai entender os seus mandamentos, suas ordenanças. O teu pensamento ele vai divagar em muitos questionamentos humanos e a coisa vai ficar cada vez mais complicada. Esse tema realmente do suicídio é uma coisa que está em voga e cada vez vai ficar mais, porque as pessoas elas procuram um fundamento, elas procuram um apoio, procuram algo em que se apoiar e na verdade eles não se encontram, não encontram. Pessoas que estão dentro da igreja, que vivem um evangelho não cristão. Existe isso, pastor? Sim, existe. Pessoas que vão à igreja com o intuito e com o objetivo de serem adoradas e não de adorar ao Senhor. Esta morte deste pastor é um exemplo disso. Uma pessoa que casada com 2 filhos, aparentemente uma estrutura normal, mas uma pessoa que, apesar de estar na igreja, estava longe de Deus. E aí você vê todo tipo de teoria, todo tipo de pensamento, em que as pessoas não é por aqui, é por lá, e na verdade é falta de Deus. Cada vez mais a indústria farmacêutica, ela tenta criar formas e meios de tampar este buraco chamado Cristo e não consegue. Por mais que você aumente a dose dos medicamentos, você vai continuar refém de algo que não vai te satisfazer. Com o intuito de conhecer mais a Deus, estamos aqui nesta manhã. Não sou mais sábio, mais conhecedor, simplesmente tenho me dedicado ao Senhor dentro desse ministério. E estamos nesta manhã estudando sobre a justiça de Deus. Talvez as pessoas perguntem, existe justiça? Deus tem que ser justo? Ele não é só bom? Tudo não acaba em pizza? Não está tudo certo? E não está tudo certo. As pessoas agem à revelia conforme os seus corações e querem um Deus que é um Deus banana, um Deus salva-vida, um Deus Papai Noel, um Deus que vai agindo conforme o nosso desejo, e o nosso Deus não é assim. Começamos na semana passada a tratar da justiça de Deus e iniciamos falando que esta justiça ela está vinculada totalmente com o conceito de santidade, uma apoia a outra. O que leva a justiça de Deus é a característica que o leva a manter a ideia da sua santidade. Uma santidade que não pode ser maculada pelo meu desejo, pela minha vontade e pelas minhas ações. Se você agir dentro de uma forma correta, tudo bem, se não, tem punição. Deus dá a cada um o que é devido. Quando a lei é quebrada, a santidade de Deus o faz manifestar-se justamente em ira. A ira é um dispositivo que mostra que você quebrou a santidade do Senhor em alguma forma. E não tem como você achar que isso vai ser diferente. Mas eu sou filho, eu me arrependi, não importa, tudo tem consequências. Nós falamos na semana passada sobre uma justiça absoluta, que é uma justiça que ocorre dentro da Santíssima Trindade. É a figura da Santíssima Trindade administrando a justiça no meio dela, e é uma justiça perfeita. E a justiça que mais nos interessa é a justiça relativa ou a justiça derivada, é aquela justiça que é sobre a minha vida e sobre a sua vida. É a justiça que se manifesta em dar a você, dar a mim, conforme o meu merecimento. Nós vimos afirmações como Deus é justo, nós lemos vários versículos. Os julgamentos do Senhor são justos e a lei do Senhor é justa. Se Ele é justo em essência, o único que pode ser injusto somos nós. E o ser humano, ele briga em relação a esse conceito, porque ele não quer.
O ser humano quer ser considerado como alguém puro, limpo. Tem um conceito que chama-se conceito da tábula rasa, em que nós somos uma folha de papel em branco, e conforme nós vamos caminhando, nós vamos nos contaminando, mas antes nós éramos puros. Não, nós não éramos puros, nós nunca fomos puros. Distinções aplicadas à justiça de Deus. É aquela que Deus impõe como governante, e Ele é governante. Seja do bom, sejam dos maus. A ação de Deus é tanto com os bons, como também com os maus. Ele é o legislador e põe os homens debaixo das suas leis. Em virtude disso, Ele institui o governo moral do mundo. Apesar de você ver o mundo moralmente caído, quem governa o mundo moralmente é Deus. Ele impõe uma lei justa sobre os homens, com promessas de recompensa para os obedientes e advertências de castigo para os transgressores. E a lei dele, ela é cumprida. As ações, as minhas ações, as suas ações, elas têm consequências. É algo que nós temos falado com frequência. No Antigo Testamento, frequentemente, Deus aparece como legislador de Israel. Isaías 33, 22. Isaías 33, 22. Porque o Senhor é nosso juiz, o Senhor é nosso legislador, o Senhor é nosso rei, Ele nos salvará. O profeta Isaías, ele está falando da característica de Deus como um legislador, aquele que cria as leis e põe as leis em prática. Além de legislador de Israel, ele é de todos os outros homens. Tiago, capítulo 4, verso 12. Sempre alguém diferente. Alguém? Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Em especial, um só é legislador e juiz. Ele coloca o legislador com letra maiúscula, porque ele está se referindo à figura de Deus. Nessa função de legislador, Deus é visto como o governador moral do universo. Alguns tipos de justiça. Justiça distributiva está estreitamente relacionada à justiça do governo de Deus. Esta expressão é usada para designar a retidão de Deus na execução da sua lei e se relaciona com a distribuição das recompensas aos obedientes e dos castigos aos desobedientes e rebeldes. Vários textos. Isaías 3:10, Rayane, por gentileza. Isaías 3:10 e 11. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das tuas ações. Ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua praga será o que as suas próprias mãos fizerem. De um lado o obediente, bem lhe irá. De um lado o desobediente, mal lhe irá. Consequência do pecado. Rita, Romanos capítulo 2, versos 5, 6 e 7. Romanos, capítulo 2. Shirley, por gentileza. 2, 5, 6 e 7. Romanos 2, 5, 6 e 7. Pode ler, Shirley, por gentileza. Tua dureza e coração penitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e impunidade. É só o 7 que eu falei? Tá, 7. E aí você vê uma consequência o mais grave.
que é a consequência do fim dos tempos. É algo que eu, perante Deus, eu oro, pedindo ao Senhor que o Senhor possa revelar os meus pecados e minhas iniquidades ainda em terra, para que eu possa me arrepender. Porque se você não se arrepender aqui, você vai ser cobrado lá. E necessariamente eu digo para vocês que eu não estou falando de salvação ou perdição, mas esse versículo está falando. Ele está falando que se você acumula na sua vida elementos de perdição, você vai para o inferno. Porque você não está dando resposta ao chamado de Deus, você não está mudando o seu coração, não está mudando o seu comportamento. E por você assim agir, você está mostrando que você não é um filho de Deus, e sim um filho da ira. As pessoas não gostam disso. As pessoas, elas veem a impuridade administrativa, e as pessoas querem a morte, mas é para eles. Para nós não. No fim dos tempos, todo mundo vai querer de alguma forma que Deus remedie esse julgamento, mas esse julgamento ele já foi feito antes da fundação do mundo. 1 Pedro capítulo 1, verso 17. Sebastião, por gentileza. 1 Pedro, lá no fim, depois de Tiago. 1 Pedro capítulo 1, verso 17. Capítulo 1, verso 17. 17, a palavra de Deus nos fala: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Leitura da palavra e andar em temor. Esse andar em temor é saber que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E Ele está te vendo. As suas ações, não vistas pelos homens, são vistas por Deus. Estão sendo contabilizadas. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Esse temor ele só pode ser executado pelo cristão. O não cristão ele pode ter medo, mas nós como cristãos nós temos que ler as Escrituras e ter temor, entender que esse Deus que é santo, Criador de todas as coisas, que diz mais à frente dessa primeira epístola de Pedro, ele vai dizer que vai destruir essa terra com fogo, que matou bilhões de pessoas no dia do dilúvio. Ele está de olho. Ele pode não ser uma pessoa, um ser que cobra olho por olho, dente por dente aqui, mas isso vai ser cobrado. Quando esta justiça distributiva se refere à recompensa dos justos, e tem uma justiça distributiva que é de recompensa, pelo seu agir e pelo seu proceder, ela se chama justiça remunerativa. É como você trabalhar um mês e você receber algo em troca, como provento. Mas neste exemplo que eu estou te dando, você tem direito, mas perante o Senhor você não tem direito, Ele dá graciosamente. Justiça remunerativa é a recompensa distribuída aos seres racionais, homens e anjos. Animal não recebe uma justiça, uma recompensa retributiva, porque o bichinho cuida lá do gatinho, cuida do... Não, isso não tem entre seres humanos e anjos, seres racionais, seres que pensam nas ações e nas consequências. É a recompensa distribuída aos seres racionais, homens e anjos, em virtude daquilo que eles fazem que é bom. Bom em relação ao quê? A palavra. Sempre o padrão é esse. Deus seria extremamente injusto se Ele não desse para a gente um manual de procedimento. Como agir? Como que você tem que proceder em relação a tal assunto? Como agir? Alguns de vocês me ligam e falam: como que eu faço em relação a isso? O que eu vou falar é dentro das Escrituras. E aí, você pode agir de um jeito ou agir do outro. É o que eu falo com as pessoas. Você não é obrigado a me obedecer. Você é obrigado a obedecer ao Senhor. Tem um preceito lá dentro da Igreja Batista, em que ele fala assim, a confissão de fé, você aceita ser submisso às autoridades da igreja, enquanto essas autoridades estiverem pautadas nas Escrituras? Amém. Se não tiver pautado nas Escrituras, você não precisa estar. O que acontece é que nós temos normas e regulamentos dentro da igreja que não são bíblicos. E aí cabe a você querer seguir ou não.
Justiça remunerativa é a recompensa distribuída aos seres racionais, homens e anjos, em virtude daquilo que eles fazem de bom. As bênçãos da justiça remunerativas são sempre condicionais. Você só recebe algo de Deus cumprindo condições. Mesmo assim, Ele não é obrigado a dar. Dentro daquele exemplo do trabalho, se você tem uma frequência de trabalho e você trabalha todos os dias, você não falta, você tem direito ao repouso semanal remunerado e assim vai com todos os meandros da lei. Se você quebra alguma coisa daquilo, você perde o direito. As bênçãos da justiça remunerativa, nesse aspecto, funcionam assim, são sempre condicionais. É muito importante observar que a recompensa que Deus concede aos que fazem o bem sempre está relacionada à observância de um pacto. Eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu, Antigo Testamento, aceito o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Homens fazem a circuncisão, são apresentados no templo e tem uma série de leis a serem cumpridas. As bênçãos da justiça remunerativa são sempre condicionais. Todas as bênçãos pronunciadas por Deus são condicionadas à obediência às leis estabelecidas na relação do pacto. Quando você casa, você preenche algumas condições e você fala, olha, assim, 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 sabe? Dentro de um casamento religioso, cristão, a pessoa, além dos princípios, das regras que tem o meio da justiça civil, você também tem dentro do conceito cristão. Pastor, você me casa? Vamos ver se é cristão. Já contei isso para você algumas vezes. Casalzinho veio, eu quero casar, tal, um culto de noivo, ficou empolgado. Tudo bem, vamos sentar para conversar. Vamos ver se é cristão. Que é isso, pastor? Eu sou cristão da igreja presbiteriana desde que eu nasci. Você quer que eu case você? Vamos sentar e conversar pelo menos uma semana. Vamos encontrar algumas vezes. Foi suficiente apenas 2 encontros para que eles desistissem do casamento. Eles viram que eles não eram cristãos. Estavam na igreja e não eram cristãos. A menina foi para o mundo, o menino que era da presbiteriana, ele falou, pastor, eu posso continuar a fazer o discipulado com você? E ele continuou por mais 6 meses comigo. Pastor, agora eu vou voltar para a minha igreja. Eu falei assim, amém. Mas entenda que os princípios são esses. É muito importante observar que a recompensa de Deus tem relação com o pacto. Todas as bênçãos pronunciadas por Deus são condicionadas à obediência das leis estabelecidas na relação do pacto. Você assina um contrato espiritual. Você fala, eu vou fazer isso, eu vou seguir. Deuteronômio capítulo 7. Deuteronômio 7. Gabriel. Deuteronômio 7, versos 12, 13 e 14. Será, pois, que se ouvindo este livro, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometidas sob juramento a teus pais. Ele te amará, te abençoará e te fará multiplicar também, abençoará teus filhos, e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu vinho, e o teu azeite, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, na terra que, sob juramento aos teus pais, prometeu dar-te. Até o 13. 14. Bendito será mais do que todos os povos. Não haverá entre ti nem homem, nem mulher estéril, nem entre os teus animais. Começando 12 de novo. Será, pois, que se, condicional, se, ouvindo esses juízos, os guardares e os cumprires, qual que é a condição de tudo isso que o Gabriel leu? Você ouvir, colocar em prática. Se você ouve e coloca em prática, você faz parte do pacto. E se você não faz isso, você está fora. Você é obrigado a assinar esse pacto? Não. Você é obrigado a fazer o que ele ordena? Não. Só que tem consequências. Se tem consequências, você decide, eu quero ir por este caminho ou não.
Não estou falando de salvação. Pode ser aprendido claramente do texto que as bênçãos ali prometidas possuem um caráter condicional, pois o próprio Deus coloca um si conectado com a obediência dos seus preceitos, para que o povo recebesse as bênçãos de caráter temporal mencionadas no texto. Então, se você cumpre, você tem direito. Se você não cumpre, você não tem direito. Não estou falando de salvação. Eu estou falando da bênção do dia a dia, das coisas que acontecem sobre a minha vida e na sua vida, que são decorrentes do que? Da minha desobediência. Lares são construídos de uma forma errada, casais se unem de uma forma errada e pagam um preço em relação a isso. Que pode haver conserto? Pode. O problema é que as pessoas elas não têm a paciência para esperar esse conserto. As pessoas não querem trabalhar, elas querem algo pronto. Por que o fast food deu tanto certo? Porque é muito bom você chegar num lugar e comer o que você quer. Você escolhe o que você quer. Você come, deixa lá o prato lá e vai embora. É muito bom isso. E o ser humano, ele traz isso para a sua vida, inclusive na área espiritual. Esse contexto do fast food, ele não funciona dentro da justiça de Deus. Você não faz o que você quer. Você tem consequências. Salmos 58. Edilene, por gentileza. Salmos 58. Qual verso? 10 e 11. Alegrar-se-á o justo quando vir a vingança, banhará os pés no sangue do ímpio. Então se dirá, na verdade, há recompensa para o justo. Há um Deus, com efeito, que julga na terra. E aí fala de uma condição do salmista, em que ele está numa situação de perseguição, uma situação em que está sendo executado sobre a vida dele a injustiça. É Davi que escreveu esse salmo. Injustiça. E ele está vendo que ele agiu segundo o proceder de Deus e Deus o vingou. Consequência. Está mostrando que há diferença entre o agir de Deus sobre os ímpios e sobre aqueles que não são ímpios. Esse texto é completo para os nossos propósitos. Primeiro, ele diz que Deus é um juiz justo, porque ele exerce justiça na terra. O que está acontecendo na terra está sob o controle de Deus e vai ter paga. O cuidado das pessoas com o meio ambiente, ou a falta de cuidado, vai ter paga. Os maus tratos em relação às crianças, o desvio das verbas, as ações iníquas, vai ter paga. Deus, ele é um juiz que exerce a justiça sobre toda a terra. A justiça de Deus se manifesta na punição do ímpio e na recompensa do justo. Um dos privilégios do justo é ver a derrota do ímpio sob a pesada mão de Deus. Em outro texto ele fala, você vê, mas não se alegra. Não fala, hahaha, bem feito. Tem um texto específico, que foge agora o endereço, em que ele fala, não olha para a queda do ímpio com alegria. Quando você vê alguém caindo sob o juízo de Deus, não se alegre. Quando a justiça se manifesta, a alegria da parte do justo, não porque o justo foi punido, e sim porque houve a justiça sobre a vida dele. Você entende que é diferente? Uma coisa é você estar numa causa em que você é vitorioso naquela causa, e outra coisa é você se alegrar porque o outro se lascou. É diferente. Todavia, o ponto alto desse texto é que, na verdade, há recompensa para o justo. Por que um ser humano recebe recompensa da parte de Deus? Porque ele merece? Não. O conceito é o conceito que rege o livro de Romanos inteiro, chama-se justificação. Uma justificação que é executada através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário.
Através dessa justificação você é declarado justo. Você não é justo em si mesmo. Você é justo em Cristo. É muito diferente. As pessoas vão olhar para você, o Senhor vai olhar para você e não vai ver você, vai ver o Senhor. Por que um ser humano recebe recompensa da parte de Deus? Porque ele é justificado por Deus, pelo sacrifício de Deus. Por isso o Senhor resolveu recompensar aquele que lhe obedece e cumprir os seus preceitos, sempre dentro do entendimento da consequência. Não é porque eu sou bom, não é porque eu faço, é porque Ele quer fazer. Mateus capítulo 25. Menízia, por gentileza. Mateus 25, 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, pois fiel em pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Esse versículo está falando da parábola dos talentos, em que o Senhor, ele saiu para uma terra distante e separou 3 servos e falou: olha, você vai cuidar de uma parte dos meus recursos, você cuida de outra parte, você de outra parte. E aí, na medida de 1 talento, 3 talentos, 2 ou 3? 1. Acho que é 3 e 5, não é? Acho que é isso. Ajuda aí. 1, 2 e 5. 1, 2 e 5. Tá? Então chegou para um e falou assim: olha, toma um talento. Uma das medidas de talento é 32 quilos. Pode ser que ele esteja entregando 32 quilos de ouro na mão de um. Na mão do outro, 2 talentos. Na mão do outro, 5 talentos. E aí aquelas pessoas, elas ficaram livres para administrar. E iriam dar conta ao Senhor na volta dele. Quando o Senhor volta, não especifica o tempo, ele vai primeiro no que ele deu mais. Ele fala: eu te dei 5 talentos, o que você fez com isso? Eu trabalhei esse dinheiro, tinha 5, agora tem 10. Servo bom, parabéns, você fez o seu trabalho com excelência. Chama o que tem 2. Como é que ficou? Olha, você me deu 2, agora você tem 4. Servo bom. E aí você vê que Deus, ele não está falando: poxa, por que você não fez 3? Não, ele só deu 2. Ele simplesmente multiplicou aqueles 2. E aí chama o que tinha 1. E você? Ah, Senhor, eu te conheço. Você é um Deus, você é um Senhor que colhe onde não plantou, muito rígido, muito rigoroso, e eu fiquei com medo de investir esse dinheiro e perder. O que eu fiz? Eu enterrei. O Senhor me deu 1, está de volta 1. Ele olha para ele e fala: salve, servo mau. Por que você não colocou em alguma instituição, alguma coisa, para você pelo menos ganhar alguma coisa? Para me dar algum retorno em relação a esse dinheiro? Tira esse 1 e dá para aquele que tinha 5. Aquele que trabalhou bem, recebeu a paga. Aquele que trabalhou mal, também recebeu a paga. Essa parábola é dos talentos, e o princípio mais importante é que o servo recebe de acordo com o que ele faz. Se ele trabalha muito, ele conquista muito. Portanto, o servo é recompensado proporcionalmente de acordo com o produto do seu trabalho. E se uma pessoa lê esse versículo inadvertidamente, ele vai achar que ele tem que trabalhar como um pastor, ou você trabalhar como um profissional 24 horas por dia, aquele desespero como eu encontro muitos pastores, em que a pessoa não tem tempo, e prega aqui, prega lá, e olha para ela e fala assim: você não tem família, não? Apesar da nossa igreja pequena, eu chamo a atenção de muitos pastores. E eu falo: você não tem família? Por que você está falando isso? Pô, você tem a semana inteira de trabalho. Eu vejo você à noite, toda noite você está pregando em uma igreja diferente. Chega no fim de semana, você vai pregar fora. É de manhã, é a conferência. Você não tem tempo para andar de bicicleta com o teu filho, cara. Você não tem tempo para jogar bola com a tua filha, jogar um vôlei com a tua filha. Não tem tempo. Você não tem tempo para sentar e conversar com a sua esposa. Aí depois o casamento acaba
A pessoa vai falar assim, poxa, mas eu estava me dedicando integralmente. Desde quando Deus pediu isso? Desde quando Deus pede o sacrifício? Ele pede obediência, não sacrifício. E isso eu já falei para vocês, é um dos grandes pesos dentro do pastorado, porque parece que a gente, por receber um salário da igreja, a gente tem que estar disponível de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a qualquer horário, e eu assim, eu gosto de agir assim. Mas você não pode agir assim todo o tempo. Pô, ligo 3 horas da manhã, você tem que me atender. Tem um pastor amigo nosso que foi extremamente abençoado pela igreja, e eu falo para ele assim, ele é ativista religioso, eu falo para ele assim, o meu medo é essa igreja começar a querer cobrar de você o que ela está te dando. E eu tenho certeza que você vai ter que querer dar. Você vai se sentir, como que você vai negar o atendimento para uma pessoa que te deu um carro? Será que você vai conseguir? O servo é recompensado proporcionalmente de acordo com o produto do seu trabalho, sempre em relação ao que Deus estipulou para acontecer. E aí você vê essas campanhas malucas na igreja. Olha, dá o seu melhor, dá o seu Isaac, você tem que dar o seu carro, tem que dar a sua casa. Deus nunca pediu isso. Você não vê isso nas Escrituras. Ele fala, você entrega 10% da sua renda bruta e você oferta com liberalidade. Mas ninguém falou que você tem que pegar o seu carro, que você trabalhou 2, 3, 5 anos para ter, entrego nas mãos do... Não tem que fazer isso. Isso é mentira. Isso é uma forma de estabelecer um comércio pagão em que você oferece muito para a divindade ela é obrigada a te conceder o muito negativo. As bênçãos da justiça remunerativa, elas não são meritórias. Pastor, estava muito bom enquanto o senhor falou para mim que elas eram condicionais, mas quando eu descubro que elas não são meritórias, ou seja, a meritocracia, eu faço, eu mereço, não se aplica a Deus, aí eu não gostei. Eu quero fazer e ter direito à troca. Eu quero chegar lá no Alice e falar assim, Alice, quanto que você me faz 50 rosas? Eu te dou o valor e você me dá em troca. Eu quero isso. Eu quero isso. Eu quero contratar a Rita lá para ficar um tempo com a titia lá que nós vamos viajar e eu pago a quantia que você está me falando e você presta o meu serviço. Afinal de contas, eu pago o seu salário. Eu tenho direito. Você sabe quem paga o seu salário, Rita? Sou eu, então eu tenho direito a exigir. É isso que a gente quer fazer com Deus. As bênçãos da justiça remunerativa, elas não são meritórias. Você não pode exigir de Deus o cumprimento da parte dele. A criatura não tem mérito absoluto algum diante do Criador pelas boas ações que faz, porque tudo que nós fazemos é maculado pelo pecado. É aquela ilustração do ralo, estava lá embaixo, vocês nem viram, eu desci com uma sacola de suco de uva e a sacolinha quebrou. Aí 1 litro de suco de uva, pá, aquela sujeira. A água, o suco de uva, eu fui puxando, ela foi para onde? Para o ralo. Jamais qualquer criatura pode alegar mérito pelo que faz, de forma que Deus venha se tornar devedor do ser humano. Não há esta possibilidade. Então agora eu fiz isso, eu tenho direito. Tem muito pastor falando isso. Você tem direito perante Deus. Olha o versículo tal, tira do contexto. Olha esse, olha aquele. Você tem direito. As campanhas, elas nasceram nesse contexto. Eu faço uma campanha de 7 semanas. Então 7 semanas você vem fiel à casa do Senhor, reivindicando esta bênção. Depois das 7 semanas, Deus ele é obrigado a entregar para você. A criatura não tem mérito absoluto algum diante do Criador pelas coisas boas que faz. Jamais qualquer criatura pode alegar mérito pelo que faz. Há algumas ilustrações destas bênçãos da justiça remunerativa, mostrando a ausência de mérito de quem faz as boas obras. Lucas, capítulo 17, verso 10. Lucas 17. Irmão Cláudio, por favor, Lucas 17, 10.
assim também, vós que, quando fizerdes tudo o que for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. É aquela ideia que você olha para a criança, tirei uma nota na escola, eu mereço algo. E aí o pai olha e fala, você não fez mais do que você devia, do que merecia. É isso que esse versículo está falando. Se você, como cristão, seguir os preceitos do Senhor, Ele fala que nós temos que olhar para nós mesmos e falar assim, eu sou inútil, eu não fiz mais do que eu devia fazer. De vez em quando eu me pego olhando para a minha vida, e se você começar a fazer isso, você vai ver mais ingratidão da sua parte do que qualquer outra coisa. E às vezes eu fico deitado lá na cama e eu fico olhando, fico pensando assim, poxa, eu tenho um lar para morar, eu tenho um alimento, eu tenho um transporte, se eu abrir minha torneira tem água. São tantos privilégios que o Senhor nos dá. E mesmo assim nós agimos de uma maneira irreverente, de uma maneira insubmissa, que se Deus quisesse cortar isso de nós, Ele cortaria. Esse verso de Lucas 17:10 nos ensina o princípio do demérito humano, não do mérito, demérito. Primeiro, somos servos e como tais somos sujeitos às ordens dos nossos senhores. Quando você se torna cristão, você perde o direito de ter vontade. E aí o conceito é escravo, escravidão. Século 17, 18, 15, em que os escravos, eles obedeciam aos seus senhores, independente deles quererem ou não. Segundo, o dever de um servo é sempre obedecer ao seu senhor. Não há opção. A sua vontade ela está ceifada, não há desejo seu. Terceiro, a obediência não merece uma recompensa, porque ela é uma obrigação. Quando você trabalha 30 dias numa empresa e o cara paga você, ele não faz mais do que obrigação. Você agir como um cristão, ainda mais olhando todos os recursos, tudo que o Senhor tem concedido sobre a sua vida, você tem mais aqui obrigação. Falava para você hoje pela manhã, depois a Diane vai ouvir isso aí. Ela mandou uma mensagem assim, pastor, eu tentei levantar da cama e eu não consegui. Eu não consigo levantar da cama para ir ao banheiro. E você? Habilidade, vigor, saúde. A obediência não merece uma recompensa, porque ela é uma obrigação, mas mesmo assim Ele nos recompensa. Recompensa a sua alimentação, o seu vestuário, a sua saúde, ou a falta dela com o plano, medicamentos e uma série de coisas. Quarto, quando um servo faz tudo o que lhe é ordenado, ele ainda é um servo inútil, porque fez apenas o que devia. O servo recebe a recompensa pelo seu trabalho, é o seu salário, mas tudo que ele faz não é meritório, porque o seu dever é seu dever cumprir ordens. É nesse contexto que você deve entender esse versículo. Não é um trabalho movido pelo amor instantâneo, mas por causa da ordenança. Você não age como ser humano de uma forma espontânea, você age porque Ele implanta isso no seu coração. Senão você agia como todos os outros. Às vezes em algumas situações eu olho para algumas esposas e pergunto, por que você não adultera? Você não adultera porque Deus não permite. O Espírito Santo dentro de você, ele te incomoda. E eu tenho cada vez mais criado a cultura na minha cabeça de que o mundo vai ser lotado de mulheres, o céu vai ter lotado de mulheres e vai ter pouco homem lá. Lógico que não vai ter sexo. Mas a gente vê a ação desses homens como não sacerdotes e os caras vão para o inferno. O inferno vai estar cheio de homens que nunca foram sacerdotes e que oprimiram e magoaram e que entristeceram as mulheres. Não é um trabalho movido pelo amor instantâneo, mas por causa da ordenança. 1 Coríntios, Atos, Romanos, Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 4. O Alice, por gentileza. 4, verso 7. Espero as pessoas encontrarem. Quando você age bem, o que te moveu a isso? 1 Coríntios 4, 7. Pois quem é que te faz sobressair
é que tens, tu não tens recebido. E se o recebestes, por que te vanglorias, como se não tivesse recebido? Pois quem é que te faz sobressair? Quem é que faz com que você haja de uma maneira positiva? Não é você. Não é a sua carne, não é a sua vontade. A minha vontade, a sua vontade é vivermos em prol de nós mesmos. Eu falo sempre essa pergunta, você que é mãe, você que tem um ente querido, você entregaria para a morte quem? O teu ente querido ou o meu? A pessoa se constrange, mas ela fala, mas se for esse ente querido e você? A pessoa pode até falar que é o ente querido, mas quando a coisa começa a arrochar, deixa eu me salvar. A gente vê isso muito em filmes de barcos afundando ou de incêndio. A pessoa quer livrar dele, ele não está preocupado com o outro. Nesse verso, Paulo está tratando com pessoas que se orgulhavam do que eram e do que possuíam. Eram pessoas cheias de soberba porque se achavam melhores do que Paulo e Apolo e eram cheias de si. Certamente os crentes de Corinto eram pessoas que possuíam dons, mas Paulo lhes ensina algumas verdades que todos nós precisamos saber. Nenhum deles tinha o direito da soberba, isto é, de querer se sobressair perante os outros ou ficar se gabando do que possuía. Esses coríntios eram arrogantes, inchados, cheios de si. Tinham a si mesmos em alta conta quando se comparavam com os outros. Provavelmente eles falavam, eu sou o cara. Teve um tempo, ainda bem que essa moda saiu aí da mídia, né? Eu sou o cara. Olha para mim, olha o exemplo. Esse cara sou eu. As pessoas de Corinto, eles eram soberbos. Haviam muitos dons espirituais. Depois o apóstolo Paulo fala, mesmo que você ore para um monte sair de um lugar e ir para o outro, se você não tiver amor, não vale nada. Não vale nada. Essa é a primeira lição que devemos aprender. Jamais devemos ser arrogantes em virtude do que temos ou somos. Se algum dia Deus te conceder um alto lugar, em qualquer esfera, não se vanglorie. Se você tiver um bom emprego e você começar a subir, não se vanglorie. É por mim o esforço, é pela minha vontade. Se por um acaso sua família for uma família perfeita e você olhar aquelas famílias padrão americano assim, todo mundo loirinho, de olho azul, estatura, não se vanglorie. Se a sua saúde for perfeita, se tiver como tinha até um tempo atrás um senhor lá aqui no Guará, que era um senhor da idade do irmão Cláudio, tipo 80 anos, e aquele homem ele punha uma sunguinha e ele saía correndo só de tênis pelo Guará. Não se vanglorie. Não se vanglorie. Se a nossa igreja de uma hora para outra começar a crescer, nós oramos por isso, começar a crescer, não se vanglorie. Olha que igreja, eu estava lá, hein? Foi porque eu fiz, porque eu ajudei. Se possuíam algumas coisas, essas coisas não eram inerentes nem essenciais a eles, eram posses derivadas, e o conceito importante é esse: tudo que você tem não procede de você, mas é derivado de Deus. Nabucodonosor, lá no Antigo Testamento, já tinha sido repreendido, e certo dia ele abre as portas do seu palácio lá, e ele olha assim naquela varanda e fala assim, tudo isso que eu construí fui eu, como eu sou bom, como eu sou inteligente, como eu sou especial. E ele não tinha nem acabado a frase e o texto diz, veio uma voz do céu e disse, passou de ti o teu reino, por 7 anos você vai comer como animal, a sua cabeça está erguida, eu vou colocar a tua cabeça no chão. Foi o primeiro lobisomem. E aquele homem, a palavra de Deus diz que o pelo dele começou a crescer, a unha dele começou a crescer, a cabeça dele curvou e ele foi comer grama. 7 anos comendo grama. Depois de 7 anos, o orvalho caiu na cabeça daquele homem, Deus deu consciência a ele, como animal comendo grama, e ele olhou para aquilo. Imagina você com a mente humana, como um bicho comendo grama. E ele deve ter ficado extremamente constrangido, algo que deve ter acontecido, por exemplo, com Jonas, dentro do ventre da baleia, ou do peixe grande lá. Imagina, você está dentro de um peixe,
e o peixe vai para um lado, vai para o outro, você cai, não tem onde se apoiar. São essas situações que a gente não para pensar. E aí aquele homem, sem conseguir falar, talvez uau, uau, rau, 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 ele fez uma oração ali, rau, 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 Tercalsap, Deus, tu és tremendo, tu és poderoso, tu és majestoso, eu não sou nada, blá, blá, blá. E aí o Senhor levanta ele. Algo que aconteceu com Jó santo. E aí ele começa a murmurar e Deus fala: onde você estava? Quando eu coloquei as pintinhas na onça pintada. Onde estava você quando eu pintei a arara com várias cores? Onde estava você quando eu ensinei o BenTV a falar BenTV? Onde estava você quando eu criei as estrelas? Quando eu coloquei os planetas em uma posição tal, criei as leis para que um planeta não trombasse no outro. E aí Jó foi abaixando, 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 abaixando. É, Deus, tu és tremendo. Glória a Deus. Se possuíam algumas coisas, essas coisas não eram inerentes nem essenciais a eles, eram posses derivadas. Haviam sido recebidas de alguém, não pertenciam a eles por natureza. Paulo perguntou aos coríntios: por que vocês estão se portando arrogantemente? Tudo que vocês possuem nem de vocês mesmos é. O grupo de vocês não é melhor do que o dos outros. Vocês não têm nada do que se orgulhar. Todos nós que temos alguma coisa, a temos porque a recebemos. Se não a tivéssemos recebido, não seríamos nada. Se Deus não tivesse concedido para você o que você é, você não teria nada. Saí para jantar com a Rosângela na sexta-feira. E aí encontrei um homem pedindo esmola lá no centro. E aquele homem vinha com a mãozinha, um senhorzinho de aproximadamente uns 70 anos, 65 anos, maltrapilho. E aí eu olho para a minha condição e falo: tudo que eu tenho não é meu merecimento, eu não sou nada. Esta é a segunda lição, nós veremos a terceira na semana que vem. Nós nunca devemos pensar que as coisas boas que temos procedem de nós mesmos, tudo vem do Senhor. Se você, com a sua inteligência, tiver bombando dentro do mercado e Deus tirar a mão dele da sua saúde, acabou. Acabou. Se você desenvolver algum grau de Alzheimer, acabou. Você que é uma pessoa tão ativa, pode ser que tenha que usar fralda. Nós somos extremamente dependentes do Senhor. Se o Senhor assim o permitir, na semana que vem, nós veremos a terceira característica que está inserida dentro desse texto de 1 Coríntios capítulo 4, verso 7. Em nome de Jesus. Senhor, nós entendemos que Tu és justo. Nós entendemos, Pai querido, que a Tua justiça ela é sempre condicional. Nós temos que cumprir as Tuas ordenanças. Mas também, Pai querido, de uma maneira muito difícil, nós ouvimos que a justiça sobre nós, ela não é só com mérito nosso. Não é porque eu me dedico, não é porque eu sou, porque eu faço e aconteço. E sim porque o Teu Espírito Santo habita em mim e me leva, me conduz, Pai. Como o Salmo 23 diz, o Senhor é aquele que nos conduz a águas tranquilas. E faz isso, Pai, por amor do Teu nome. Que nós possamos cada vez mais entender, Pai, que nós não temos mérito nenhum. E que tudo que nós temos, tudo que nós somos, é graças à Tua bondade, à Tua graça, uma graça imerecida. Louvamos o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.